Graça e paz, queridos irmãos, um ótimo dia a todos, uma ótima quinta-feira, hoje 2 de maio de 2024, e o nosso devocional diário está em Mateus, capítulo de número 21. Chegamos no início do fim. Jesus vai a Jerusalém, e quando ele chega em Jerusalém, a fama dele já tinha o precedido, e ali ele entra de maneira espetacular. É o que nós chamamos da entrada triunfal de Jesus. Tudo já está preparado, Jesus entra no jumentinho, e enquanto Jesus entra, diz o versículo de número 8, uma grande multidão estendeu seus mantos pelo caminho, outros cortavam ramos de árvore e os espalhavam pelo caminho, e gritavam: Hosana ao filho de Davi, bendito é o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. A palavra Hosana significa salva-nos, Senhor. E aqui as pessoas estavam pedindo salvação a Jesus Cristo, viviam ali oprimidas pela religiosidade, oprimidas pelo Império Romano, e nada melhor do que o Messias ter chegado exatamente naquele momento. Só que o Messias que estava chegando ali não era um Messias de poder bélico, de poder político, não, ele era o Messias que veio para transformar o coração daquele povo. Por isso, a primeira ação dele ali em Jerusalém é entrar no templo e expulsar aqueles que estavam ali fazendo da casa de oração uma casa ou um covil de ladrões, diz os versículos 11 e 12. Jesus derruba ali as mesas dos cambistas, as cadeiras dos que vendiam pombas. A ideia é que aquelas pessoas estavam banalizando o poder e o perdão de Deus. Eles vendiam ali animais para serem sacrificados, e aquele sacrifício significava que poderiam ser perdoados, mas eles estavam ali de uma maneira errada, vendendo os animais, fazendo com que pessoas que vinham de longe, trazendo seus próprios animais, eles não fossem aceitos. Aí eles tinham que comprar na mão daqueles vendilhões ali, e aqueles vendilhões, a grande maioria deles, estava a serviço dos próprios sacerdotes, e por isso eles recebem a repreensão. Jesus diz: a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês a estão fazendo um covil de ladrão. E ali nós vamos ver que os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei, eles vão ficar indignados, diz o versículo de número 15, por Jesus aceitar aqueles gritos de Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana ao filho de Davi. Mas Jesus diz para ele: os lábios das crianças, dos recém-nascidos, dos pequeninos, é que vem o perfeito louvor. Então, deixe que eles clamem, porque eles estão ovacionando realmente aquele que é o grande Messias. Nós vamos ver mais para baixo Jesus falando mais uma vez contra aqueles homens. Ele vai usar duas parábolas aqui para mostrar para aqueles chefes ali, os líderes judeus, os líderes religiosos, que eles estavam equivocados. Jesus, no versículo 28 a 32, conta ali a parábola dos dois irmãos. Ele falou que um homem tinha dois filhos. Esses dois filhos, ele falou para um fazer uma coisa e ele disse que ia e acabou não indo, e o outro falou que não ia e acabou indo. E aí Jesus, ele vai perguntar no versículo 31, qual dos dois fez a vontade do Pai? O primeiro que falou que iria, que não iria e acabou indo. E aí Jesus traz o princípio por trás daquilo. Digo-lhes a verdade, os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de você no reino de Deus. Jesus não nega que ali aos judeus tinha sido dada a prerrogativa de poderem sim ter ali o privilégio de ter as palavras de Deus, os oráculos de Deus, os profetas, todos anunciando a vontade do Senhor, e eles deveriam ser os primeiros que adentrassem no reino dos céus. Só que eles estavam ficando para trás, porque João, ele veio para pregar, para mostrar o caminho de justiça, é o que diz Jesus, e vocês não creram nele. Mas os publicanos e as prostitutas creram, diz o versículo 32, e mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependeram nem creram nele. Por fim, Jesus traz mais uma parábola, falando sobre um homem que tinha terras, plantou uma vinha, colocou uma cerca ao redor dela, cavou um tanque para prensar uvas, construiu uma torre, depois arrendou a vinha a alguns lavradores e foi fazer uma viagem, diz o versículo 33. Perto do momento da colheita, naturalmente, ele vai enviar pessoas para buscar ali o pagamento daquele arrendamento. Só que os lavradores pegam os servos daquele homem, espancam e apedrejam e matam aquele. E por fim, ele vai mandar o próprio filho e pensa: o meu filho respeitarão, diz o versículo 37. Mas o pensamento dos donos, aqueles que arrendaram a vinha, esse é o herdeiro, venham, vamos matá-lo e tomar
tomar a sua herança. O que vai fazer então o dono daquela vinha? Vai deixar para lá? De maneira nenhuma. Quando vier o dono da vinha, o que fará aqueles lavradores? Jesus traz dentro da parábola no versículo 40. E ali vem a resposta: matará de modo horrível esses perversos, arrendará a vinha a outros lavradores que lhe deem sua parte no tempo da colheita. E aí Jesus traz aqui o princípio: portanto eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado a um povo que dê os frutos do reino. Interessantemente, os chefes, os líderes judeus, eles geralmente não entendiam as parábolas de Jesus. Jesus tinha trazido lá no capítulo 13 que as parábolas era para muitas vezes eles não entenderem, mas aqui o versículo 45 diz: quando os chefes, os sacerdotes e os fariseus ouviram as parábolas de Jesus, compreenderam que ele falava a respeito deles. As duas últimas parábolas mexeram com ele, eles compreenderam, e o que eles estavam ouvindo ali era a grande realidade. Jesus estava dizendo que os publicanos, as prostitutas, eles entrariam em primeiro lugar no reino dos céus, e estes não entrariam nem em segundo, ficariam de fora. Essa é a grande realidade, por estarem querendo de todas as maneiras matar o Filho de Deus, o Rei da Glória. Que nós possamos não ser como esses religiosos, que os nossos olhos estejam atentos, que nós possamos ser aqueles que recebem a Jesus dizendo: precisamos de salvação, salve-nos, hosana, 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 salve-nos, mostrando que há uma necessidade. Os líderes ali dos sacerdotes, eles achavam que não precisavam de ajuda, eram autossuficientes, mas o que aquelas pessoas que gritavam hosana diziam: nós precisamos de ajuda. Eles podiam até ter dito que não queriam o reino dos céus, mas quando o Messias veio, eles ali se colocaram diante dele em adoração, como aquele filho que falou que não ia e acabou indo. Que nós também possamos, se algum momento dissemos que não queríamos o reino dos céus, não queríamos Jesus, este é o momento de mudar de ideia e correr para os braços dele, porque ele também está aqui em nossas vidas. Ele já entrou em Jerusalém, ele já foi crucificado, ele morreu, mas ressuscitou, e os braços deles continuam abertos. Nos capítulos finais de Mateus, vamos ver tudo isso: o julgamento, a injustiça, toda a dor que Jesus sofre naqueles momentos finais. Saiba que tudo isso foi por amor, tudo isso foi por você. Entregue-se a Ele de todo o coração. Que Deus abençoe a sua vida e a paz do Senhor.